Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Graça e paz, amada igreja. Amém. Amém. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus. Abrimos mais um culto de celebração ao Senhor, com uma música maravilhosa, né? Faz tempo que a gente não canta ela por aqui, mas realmente uma letra profunda, já lembrando, né, que nós podemos confiar no nosso Deus. Que nós possamos lançar as nossas redes, as nossas preocupações, as nossas aflições ao mar, né? Sabendo que Ele há de prover, né? Há de fazer todo milagre, toda provisão. Inclusive, Salmo 23, né? Fala sobre isso, sobre a providência de Deus. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao nosso Deus.
clamando, né, que Ele possa estar no nosso meio hoje, falando aos nossos corações e também, né, nos enchendo do Espírito Santo, amém? Pai querido, Deus de amor, Deus de glória, nós te agradecemos, ó Pai, Deus, por nós estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, ó Pai. Se nós estamos aqui, Senhor Deus, foi porque o Senhor realmente preparou esse momento para nós. O Senhor, ó Pai, Deus, na história já trabalhou por nós, ó Pai, Deus, há 2000 anos atrás, quando Cristo veio ao mundo e morreu por nós naquela cruz, nos resgatou do lamaçal do pecado e agora nos trouxe até aqui. E se nós estamos aqui, Senhor Deus, foi por esse milagre que aconteceu, o milagre da salvação. Esse é o maior milagre de todos. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para render graças ao Senhor por isso. Não só pelas vitórias da vida, isso já seria motivo suficiente, mas sim, Senhor Deus, principalmente porque nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, das chamas do inferno e transportados para o reino de Deus, o reino espiritual, o reino da luz. E aqui, Senhor Deus, está o teu povo reunido, ó Pai. Aceita a nossa adoração nessa noite, ó Pai, Senhor Deus, por meio dos cânticos, dos louvores e das orações, por meio da leitura da palavra, e também ensina-nos, ó Pai, Senhor Deus, através da pregação, através, Senhor Deus, da boca do teu servo que irá, Senhor Deus, transmitir a palavra, ó Pai, Senhor Deus. E que o Senhor possa preparar todos os corações para esse momento ímpar que nós estamos aqui agora. Esse momento de celebração e adoração ao Senhor, ó Pai, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa realmente nos encher nessa noite e que nós possamos sentir a alegria de servirmos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar aqui o presbítero José Mota, vulgo meu pai, para cantar os salmos hinos. Vulgo não, né? Meu pai, vulgo José Mota. É o contrário. Amém. 168. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulguras de cima do sol criador, contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu possa buscar-te, jamais desta bênção na vida eu descreio, contudo é possível que dela minha parte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. 377, agora mais animadinho esse, né?
Amém? Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo, vem Jesus. Quero ouvir todo mundo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Nesse mundo havemos crente de ser sempre algum pesar, mesmo luta de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver, tem o gozo do bom Deus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas 12. Vamos ler do verso 22 até o 31. Vou pedir para os irmãos colocar em pé. Quero a participação da igreja, né? Vou ler os versos pares, né? E os irmãos, em uma só voz, em uníssono, aos versos ímpares. Tá bom? Aí, se vocês quiserem usar, quem tiver versão diferente, tem a versão ali que está no Data Show, que é mais, quem não vai ter erro. Amém? A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras?
Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Amém. Podem se assentar. Gosto muito desse texto, porque fala, né, da nossa fé, quão pequena é a nossa fé, o quanto Deus já fez por nós e pode fazer, e o quanto Ele nos ama muito mais do que animais, né? Infelizmente, a gente vive um momento onde é que se inverteu valores. Um animal é muito mais importante que um ser humano, mas para Deus, as pessoas têm mais valores que animais, né? E Ele fala, né? Se Ele trata bem os animais, se Ele dá o sustento, quanto mais nós, seres humanos, que somos filhos dEle, né? Nem todo ser humano é filho, mas aqueles, né, que aceitaram a Jesus Cristo são filhos de Deus. Quanto mais Ele vai fazer por nós. É interessante lá em Romanos, né, 8, ele fala: aquele que nem poupou o seu próprio filho por amor de vós, o quanto mais Ele poderá fazer se Ele fez o mais difícil, que foi entregar o filho dele à morte, à vergonha da cruz. O que mais Ele não pode fazer por nós, né? Então, lance as suas redes ao mar, creia na palavra de Deus, Ele há de fazer. Amém? Amém. Vamos para o momento de louvor? A graça e a paz, amém? A graça e a paz, amém? Felizes? Glória a Deus. Se você puder se colocar sobre os teus pés, se coloque sobre os teus pés, aqueles que podem. Vamos celebrar ao Senhor com alegria, com palmas. Coloque abra o volume da tua voz, tira aquela voz lá do peito, né, pastor? E juntos vamos adorar o Senhor. Amém? Quem conhece essa canção, Celebrar a Cristo? Todo mundo conhece, né? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Só a igreja ressuscitou. Levanta a voz. Ressuscitou e Ele vive
para sempre. Mais uma vez, ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Vamos, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém? Motivo de nós nos alegrarmos, né? O Senhor, Ele ressuscitou, Ele vive, né? Temos liberdade para o adorá-lo através de canções. Vamos continuar celebrando? Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. É o príncipe da paz, é o grande El Shaddai. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas sobre o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, da sua glória. Baixinho, baixinho, baixinho. Destruiu? Destruiu as fortalezas, as muralhas. Levanta a voz. A Golias fez cair. Destruiu toda a terra da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, da sua glória. Destruiu as fortalezas, destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu a Faraó, e toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Toda a terra, vai! Toda a terra da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, da sua glória. Da sua glória. Da sua glória, Senhor. É tão simples a gente entender e a gente sentir a presença de Deus. Feche os seus olhos. O Senhor, Ele está no nosso meio, porque a palavra do Senhor fala que Ele habita no meio dos louvores. E é tão bom quando nós abrimos o nosso coração e nós entregamos um perfeito louvor a Ele. Canções que engrandeçam Ele, canções que falam da grandeza dEle, que o exalte, canções que declarem a santidade de Deus,
porque Ele é santo, assim a palavra nos ensina. E essa canção, ela retrata um pouco isso, ela traz isso na letra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, muito digno de ser adorado, muito digno de ser exaltado, muito digno de ser glorificado. E nós devemos o adorá-lo assim, com o nosso coração. Tirar as palavras lá de dentro do nosso coração, colocar toda a nossa força, todo o nosso vigor, e nos unir a anjos, querubins, serafins. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Ele nos ajuda a caminhar, que nos ajuda contra o inimigo. Ó, por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande. Deixa a sua voz ser instrumento, vai! Alegria. Grande é o Senhor. Diante dele nos queremos o teu nome em grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, vai igreja, queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra. Confiamos em ti. Pois só tu és. Sobre toda a terra e céu. A minha voz ela fica um pouco trêmula,
Feche os seus olhos. Quando eu começo a cantar a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, e eu começo a olhar a minha vida, o que Deus fez na minha vida, a minha voz, ela começa a tremer, sabe, de emoção, de poder cantar ao meu Senhor, de estar à frente da congregação com os meus irmãos. O nome do Senhor é santo, queridos. Sabe, o Senhor é tão bom, Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, Ele habita dentro de nós. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós temos um privilégio, queridos, que muitas das vezes nós não pesamos. Essa liberdade de entrar na casa do Senhor, de levantarmos as nossas mãos e declarar a grandeza dEle. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Você entende o que você está declarando? És a minha segurança. Meus lábios te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Juntos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te... Deem as mãos, deem as mãos. Aleluia. Deem as mãos, todos, deem as mãos. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei. Deixa fluir. Levante a sua voz, vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Só as vozes, declare, vai. Aleluia, aleluia. Eleve a voz. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao
Estamos no melhor lugar, na casa do Senhor, o adorando, o exaltando. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo o nosso canto. Ele é digno de todo louvor. Glórias ao Senhor. Deixa eu te falar algo. Com esse coração grato e alegre, eu quero te convidar a colocar a mão no teu bolso e ofertar ao Senhor. Com alegria. Com alegria. Sabe, vem aqui, traga sua oferta com alegria, com amor, sabendo que o Senhor tem cuidado, sabendo que o Senhor, Ele tem cuidado da tua casa, cuidado dos seus filhos, cuidado da sua casa, do seu esposo, da sua mulher. Ele não tem te deixado faltar nada. Pelo menos na minha casa eu tenho sido prova do que Deus pode fazer, sabe? Queridos, eu tenho comido o melhor dessa terra. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado. Tem semana que eu rodo 1000 quilômetros, pastor. E assim, nem passarinho bate no meu carro. Eu sei que o Senhor tem me guardado. Porque se cumpre na minha vida aquilo que está escrito, que os anjos acampariam, né? Ao meu redor, ao nosso redor. Amém? Vou fazer o refrão mais uma vez, e o irmão que for trazer a oferta, traga. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos por este momento até aqui, que o Senhor falou aos nossos corações através dessas canções. E eu acredito, meu Pai, que agora o Senhor vai trazer uma mensagem para nós direto do Teu trono. Eu sei que o Senhor vai direcionar o pastor que vai estar trazendo essa palavra. Eu sei que ele será a boca do Senhor aqui nessa noite. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Convidar as crianças para estar vindo aqui à frente e vou convidar aqui a Edileuza para estar fazendo oração por elas. Amém, né? Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus por cada criança, pelos pais, pelo cuidado, né? Que Deus tem dado graça e cuidado e protegido cada um. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada criança aqui, que o Senhor tem cuidado, tem protegido. E, ó Deus, agora que eles vão para a salinha, vão aprender, vão ter ali o ensaio, que o Senhor cuide de cada um, e esteja abençoando, ó Deus, a Camila, a Raquel. Abençoe, ó Deus, neste ensaio, e que a tua presença, que a tua bondade seja com cada um deles, ó Deus, e que eles se alegrem, realmente cantem aleluia ao Senhor, por estar na casa do Senhor. Muito obrigada pela vida deles, ser com os pais, abençoando, dando graça, sabedoria, para ensinar e ensinar, ser exemplo do amor para com o Senhor, exemplo de andar contigo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por elas e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Pastor Paulo? Pastor Paulo Chaves. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom demais ver vocês, graças a Deus.
Hoje nós tivemos um dia muito abençoado. Na verdade, nós estamos tendo um final de semana muito abençoado, né? Ontem nós estivemos em Campestre, lá no aniversário da nossa igreja de lá, fomos com um grupo de irmãos daqui. Hoje tivemos a nossa escola dominical, a gente está tão grato a Deus que 2 pré-adolescentes nossos confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Coisa boa. Aí, agora à noite, a pastora Nilva, junto com alguns irmãos da nossa igreja, estão lá em Brasabrantes, levando a palavra, ministrando a palavra na nossa igreja de lá. Então eu fico feliz que a nossa igreja serve, né? Estamos aqui para servir ao Senhor. Então estamos muito gratos a Deus por isso. Estamos reunidos aqui à noite para celebração da palavra do Senhor, com muita gratidão no nosso coração. Eu quero pensar um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite, e eu quero pensar antes da palavra, dizer para vocês, lembrar para vocês um fato que aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava num momento difícil da vida dele, muito difícil, tão difícil que a atitude que ele tomou foi de fugir. E ele fugiu, e ele foi para o deserto, e lá ele entrou numa caverna, e lá ele ficou escondido e queria morrer. E aí Deus foi lá falar com ele. E quando Deus vai lá, acontecem algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que Deus falou com Elias assim: Elias, sai aí de dentro da caverna e vem para a porta da caverna. Aí ele saiu, ficou na porta, e aí a Bíblia diz que veio um vento muito forte, um furacão que a gente chamaria hoje. Mas aí a Bíblia diz assim, Deus não estava no vento. Aí depois veio um fogo daqueles assim, queimando tudo, uma sarça violenta. Aí a Bíblia diz, Deus não estava no fogo. Aí em terceiro lugar a Bíblia diz que veio um ventinho, uma brisa suave. Aí quando a brisa suave vem, a Bíblia diz assim, então o Senhor falou com Elias. Por que eu estou contando essa história? Eu não vou pregar sobre isso. Mas é porque às vezes a gente pode pregar um sermão assim, bem eufórico, né? Daquele de se escutar bem por causa da altura. Mas há dias em que a gente prega um sermão bem suave. E nesta noite esse é o ponto. Eu quero falar bem tranquilamente com você, em nome de Jesus, a partir do texto que a gente vai ler e a partir do tema que está aí. Jesus, ele transforma o deserto da nossa vida. E a história que eu contei é para mostrar que nem sempre o barulhão é que vai fazer você ouvir. Muitas vezes Deus quer falar no silêncio. E quando a gente está no deserto, a gente tem uma razão para estar lá. E Deus sabe disso. Deus não foi lá gritar no ouvido de Elias. Deus foi lá sussurrar no ouvido dele que ele ama e que ele tem coisas grandiosas para fazer. Então quero nessa noite que o Senhor possa falar ao seu coração de uma maneira tão especial, como Ele tem falado com o meu coração, nesse tema que eu quero abordar com vocês. Então abra aí Isaías 43. Isaías 43, do versículo 15 ao versículo 21, que diz assim o texto. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém. Até o versículo 21.
Eu selecionei umas imagens aqui só para dar uma ideia para você. Pode colocar, Éder. Hoje eu não vou usar PowerPoint como eu faço de costume, não. Só para as imagens. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Você conhece o deserto? Alguém aqui já esteve num deserto? De fato, lá? Foi? Vocês que são assim, pessoas que viajam muito pelos países por aí. Alguém já foi num deserto? Já foi lá, viu o deserto de verdade? Eu também ainda não. Mas todo mundo aqui tem uma noção do que é o deserto, né? Então, o deserto é basicamente o que você está vendo aí. Pode passar a outra. Uma das características que normalmente a gente ouve falar do deserto é que existe o oásis. Só que a gente pensa no oásis, gente, oásis é uma coisa extremamente rara. Não pensa você que você vai entrar num deserto e logo andou 10 quilômetros, opa! Aí tem até a plaquetinha nela, oásis não sei o quê, não é assim não. Pode ser que tenha. Eu pesquisando, eu vi que há muitos desertos no mundo. Poucos deles possuem oásis. Então, oásis é uma coisa rara, mas existe. Outra imagem. Uma das características do deserto é que durante o dia o sol é terrível. Temperatura do deserto, 45, 50 graus. E quando é à noite, é muito gelado. Então, a amplitude térmica no deserto é extrema. É muito quente, muito frio. Não tem meio termo. Isso é muito comum de qualquer deserto que você for. De qualquer deserto. A umidade relativa do ar, que é tão importante para nós, ela é quase zero. Porque exatamente no deserto, eventualmente chove. Pode passar? Essa é uma característica de deserto, inclusive no Brasil. O sertão nordestino se assemelha ao deserto, em boa parte do ano. Sol terrível e o chão desse jeito. Imagina você lá. Pois é. Pode passar? O sol é presença confirmada no deserto. E um sol, como diz alguém aí, né? Imagina você, às vezes está um calor danado e tem alguém que gosta de azar e fala assim, gente, hoje está um sol para cada um, né? Gente, vocês não têm noção do que é o sol para cada um. No deserto é uma coisa que você não queira nem imaginar como é. Outra imagem. Acabou, né? Então eu queria trazer essas imagens só para você entender o que é o deserto. Às vezes a gente usa a palavra deserto em sentido meio figurado. Por exemplo, no feriado, você sai na porta da sua casa e dá uma olhada assim e diz assim, gente, essa rua tá... Ou às vezes você vai numa casa, bate, aí se dá uma olhadinha pelo... Essa casa tá deserta, não tem ninguém aqui, está abandonada, está fechada. Está certo até certo ponto, isso não é de fato um deserto. Mas tem o sentido de deserto por quê? Porque o ambiente está ausente de pessoas. Então a gente tem uma noção do que é deserto. Mas nem de longe, isso que a gente acabou de falar é deserto de fato. Deserto é uma coisa que a gente não consegue imaginar, até porque a gente não viu lá pessoalmente. É terrível. Mas, por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com essa aula de geografia que eu falei aqui? O que tem a ver? É porque, meus irmãos, independente da gente ser crente há muitos anos, ser crente há poucos anos, muitas vezes na nossa vida, os nossos dias, o nosso período de vida se assemelha a um deserto. E não é só o meu ou o seu, de muita gente, e não é de hoje também. Muitas vezes você olha em volta na sua vida e a sua vida está assim, parecendo esse deserto com essas características que eu mencionei para você. Uma extensão infinita de areia para todo lado, para qualquer lado que você olhe é a mesma coisa. Calor extremo, frio extremo, não há ninguém, não há um oásis, nem de longe. Até mais para miragem do que para oásis.
O solo não cresce nada, que é uma das características do deserto. Não pensa você em comprar semente boa e plantar no deserto, que não funciona, porque é deserto. E às vezes a nossa vida se parece com o deserto. Vários dos salmistas entendiam bem o que era deserto. Davi, então, por exemplo, eu estava lendo o Salmo 32, versículo 4. O salmista diz o seguinte, o salmista Davi: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, então o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Numa outra tradução, a palavra estio é deserto. O meu vigor, a minha vida se tornou como um deserto. Davi disse isso. Um outro texto, Salmo 42, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E aí ele continua: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Essas são palavras do salmista Davi. O que ele quer dizer com isso aqui? A questão, meus irmãos, é que Davi, grande parte da sua vida, ele passou fugitivo. Lembra da história? Fugitivo porque Saul decidiu matá-lo. Então ele foi para onde? Para o deserto. E lá no deserto ele ficava escondido com muitos outros homens, e lá no deserto, areia, pedra, sol escaldante e escassez de água. Então Davi sabia muito bem o que é isso. E quando ele menciona nesse texto aqui: eu lembro do Senhor nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar, é porque lá onde estão as fontes de água. O outeiro de Mizar é onde nasce o rio Jordão. O monte Hermon era um monte pela sua altura, então ele corria muita água, porque muito alto, então as nuvens muito fortes lá em cima. Então, o que a gente chama aqui de o sereno mesmo, a geada, né? Então aquilo derretia, então era muito comum ter muita água escorrendo por aquele monte quase que o tempo todo do ano. Então esse é um bom lugar para se estar, tem água. Agora no deserto, não. Então qual que é a sua recordação? Meu Deus, eu estou me lembrando lá da nascente do rio, mas agora eu estou aqui, nem rio tem. Então essa é a visão que ele tem. Então ele tinha noção do que é viver no deserto, se sentir num deserto. E a minha pergunta aqui é: quantos de vocês que estão aqui já se sentiram assim? Ou quem sabe estão se sentindo assim? Agora, hoje, olhando em volta e dizendo: gente, está muito deserto, está muito complicado. Não estou vendo perspectiva. Falta de esperança. Você olha e diz: não, a coisa parece que não é isso. Parece que não é o que eu quero, não é o que eu estou esperando, não é o que eu estou pensando. Parece que quanto mais eu ando, mais para dentro do deserto eu vou entrando. E esses sentimentos que assaltam a nossa alma. Se você sente assim, não fica achando que você é a pior das pessoas. Não precisa você achar que você deve morrer, porque como que você pode sentir isso? Não, isso faz parte da nossa vida, da minha, da sua, da de Davi, até da de Jesus. Como é que você acha que Jesus se sentiu quando ele chamou 3 dos seus discípulos e disse: a minha alma está angustiada, fiquem aqui comigo e orem comigo? E aí quando ele vai orar e ele volta para trás, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Jesus se sentiu como? Sozinho. Como é que você acha que é esse sentimento? Então Jesus também passou por isso e tem essa realidade na sua vida humana aqui. Então isso faz parte da minha vida, da sua, de qualquer um. Então se você sente assim, seja bem-vindo ao grupo.
e seja bem-vindo à presença de Deus. O texto que nós lemos de Isaías, nesse contexto de deserto que nós estamos falando, o texto que lemos de Isaías 43, eu quero fazer 3 destaques para você, que pode estar agora ou eventualmente pode passar pelo deserto, e esse texto nos ensina 3 coisas importantes. Eu quero destacar para você. Em primeiro lugar, o texto de Isaías 43, do versículo 15 ao versículo 21, primeiro destaque que o texto traz para nós, versículos 16 e 17. Preste atenção, 16 e 17 diz assim: assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos. Sabe do que Deus está falando aqui? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo para mim e para você, que eventualmente enfrenta um deserto, o seguinte: Deus, através do profeta, nos chama para olharmos para trás, para vermos os livramentos do Senhor. Essa é uma das coisas que a gente deixa de fazer na hora que a gente mais precisa. Olhar para trás e vermos os livramentos do Senhor. Sabe o que especificamente esse texto está dizendo para Israel? Ele está dizendo assim: eu sou o Senhor que abriu um caminho aonde? No meio do mar. E aí, cavalos e carros entraram, e ele está dizendo aqui, estão lá, extintos para sempre, acabou. Quem eram esses carros e cavalos? Eram os inimigos, era a afronta que aquele povo estava enfrentando. Deus falou: eu pus lá e acabou. Olha para trás e veja o que Deus fez por você. Olha para trás e veja quantos livramentos, quantas ações Deus fez por você. Olha para trás e veja como Deus manifestou o amor dele por você em tantas e tantas e tantas situações. É isso que ele está dizendo. Deus está chamando a gente para olhar para trás, para a nossa história. Gente, eu não canso de pensar que com 56 anos de vida que eu tenho, eu estou aqui. Se vocês pudessem conversar com a minha mãe hoje já não consegue mais ter esse discernimento, mas se minha mãe pudesse contar para vocês a minha história de vida, de infância, até pouco tempo ela dizia: você era para estar morto. Mas eu não estou. E glória a Deus, eu estou até com muita saúde. Quanto que eu já fiz na minha existência, na minha vida toda, até aqui. E creio que farei muito mais. Por quê? Porque na minha história, Deus sepultou cavalos e carros no mar, extinguiu essas coisas, para que eu pudesse ser preservado. E eu estar aqui. Gente, é a mesma história sua. Mesma história. Mesma história de Davi. Gente, Davi teve N oportunidades de ser morto, mas não foi. Por quê? Porque Deus sepultou os inimigos. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que somos amados dEle e que porventura estejamos duvidando das coisas por conta da nossa fragilidade. Ele diz: gente, olha para trás. Você acha que eu iria trazer você até aqui para te entregar na mão do devorador? Está de brincadeira? Claro que não. Então, uma das coisas importantes, meus irmãos, para a gente enfrentar esses desertos da nossa vida, que glória a Deus por isso, são pontuais. Isso é uma coisa que a gente precisa admitir diante de Deus. Não é justo a gente dizer diante de Deus assim: a minha vida é um deserto. Não é justo dizer isso. É pecado contra Deus. Neste momento da minha vida, eu estou passando por um deserto. Essa é a verdade. Quando aí você olha para trás e diz: gente, nunca foi, não foi totalmente. Olha só, olha só, olha só. Perceba quanta coisa Deus fez. Então é isso que Ele está dizendo para nós. Está no deserto? Para um pouquinho, olha para trás. Lembra do passado.
Veja no passado os livramentos do Senhor. O Salmo 136, ele é um memorial. Abra rapidinho, só para você ver, nós não vamos ler, mas abra no Salmo 136 para você ver que coisa interessante. O Salmo 136 é um salmo repetitivo, presta atenção. O Salmo 136, o título do salmo é a misericórdia de Deus. Aqui não diz quem escreveu, mas o texto vai dizendo assim, começa dizendo assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E aí repete, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele vai falando, aí vai falando, aí eu quero dizer, por exemplo, aí ele vai contando, se você leu, sabe, eu recomendo que você leia depois, o Salmo 136, ele vai olhando para trás, é um salmo olhando para trás, olhando para a história, o que Deus fez desde a criação, e aí ele vai contando a história de Israel, tudo que foi acontecendo, é um salmo olhando para trás e sempre repetindo, porque a tua misericórdia dura para sempre. E aí nos versículos 23 e 24, que eu gostei demais, o salmista diz assim, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo, ele é um olhar para trás, e ele termina no versículo 26, num chamado a exaltar o Senhor hoje. Ele termina no salmo 20, no versículo 26, dizendo assim, tributai louvores ao Deus dos céus. Depois de você olhar para trás, o que você vai fazer com isso? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque você está bem aqui, vivo, bonito e cheiroso, apesar do deserto. Então, primeira coisa, Deus nos chama para olhar para trás. Mas em segundo lugar, há uma segunda coisa, versículo 18 de Isaías 43. Uma segunda coisa que eu quero destacar aqui em Isaías 43 é que, ao mesmo tempo que o Senhor quer que nós olhemos para trás, para exaltar o Senhor, versículo 18 de Isaías 43, Deus diz outra coisa interessante. Versículo 18, ele diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha, não entendi então. O senhor acabou de falar que é para eu ficar olhando para trás. Agora o senhor vira para mim e fala assim, esquece. Ué, é para eu lembrar ou é para eu esquecer? O que é que Deus está dizendo aqui? Olha para trás, veja o que Deus fez por você. Está vendo o tanto que Deus te ama? Você está vendo o tanto que Deus te amou? Você viu que Deus te cuidou naquele dia, naquele outro dia, naquele outro dia? Gente, vocês já viram que no celular de vocês, ou é só o meu que é chique, eu não sei, eu acho que não é. Eu acho tão legal aquilo, o celular ele vai guardando memórias. Aí de repente um dia você pega o celular lá e aí aparece uma mensagem para você assim, veja uma lembrança, um grupo de, enfim, para você. Aí você clica lá, aí ele pergunta para você assim, lembra desse dia? Aí ele junta, é incrível isso, gente, eu acho o máximo. Nem você está lembrando do negócio, aí aparece aquelas fotos que você tirou. Ontem eu estava olhando isso e apareceu a foto da nossa netinha, desse tamanhozinho, um dia lá. Ah, meu Deus, vai pensar como é que é bom isso. Não estava nem lembrando. Gente, olha essa foto, que coisa boa. Está lá guardado. Lembra desse dia? Lembra desse dia? Lembra desse dia? Aquilo faz bem para a gente. Então Deus, ele fala assim, lembra desse dia? Ótimo, coisa boa. Alegra o seu coração, porque olha a sua história, que maravilha que foi. Pronto, chega. O que ele quer dizer com isso? Deus não quer que nós vivamos do passado, gente. Não. Por quê? Porque você não morreu.
E Deus está dizendo, nem vai morrer agora, eu tenho mais história para você. Então, esquece o passado no sentido de viver do passado. O passado, nós somos desafiados a não vivermos de lembranças apenas. Deus não quer que você viva de lembrança. Deus quer que você tenha lembrança para crer e entender que Deus tem uma realidade para você hoje. É isso que Ele quer. Então, lembrou? Ótimo. Essa lembrança é para servir de impulso para o nosso olhar e a nossa caminhada para frente. Por isso que ele disse aqui, no versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas. Esse foi um grande pecado, meus irmãos, de Israel. Lembra que Israel estava no deserto depois de ter sido libertado. E sabe uma das coisas que Israel fez que ofendeu profundamente a Deus? Na primeira chance que eles sentiram fome e sede, o que eles diziam? Quem me dera, meu irmão, quem me dera estar lá no Egito, que lá tinha cebola, tinha melão, melancia. Ah, eu preferia estar lá. Gente, fala sério. Isso é viver do passado. É por isso que tem gente que se afasta de Deus e volta para aquela vida que ele acha que por algum motivo é melhor do que a de hoje. Misericórdia. Não. Esquece, diz o Senhor. Esquece. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Meu alvo não é aqui nem lá. Meu alvo é lá. Você tem uma vida. Você tem uma vida. Gente, eu estou tão feliz hoje. Eu acho que eu estou mais feliz do que, nem sei. Sabe quando você levanta de manhã e você entrega seu dia nas mãos do Senhor? Gente, eu estou assim, gente, como Deus faz umas coisas, né? Quando a Edileuza veio aqui na frente hoje e trouxe os meninos, gente, você não... Quando você levanta de manhã, você fala assim, Senhor, eu estou em meu dia do Senhor, o Senhor me abençoe hoje e tal. Só que você não sabe o que vai acontecer. De repente, numa conversa tranquila, numa aula, duas pessoas são despertadas para o Evangelho, para a graça de Deus, e você é um instrumento de Deus para conduzir aquela vida a uma clareza sobre crer em Jesus. Você espera isso? Não. Mas você estava lá e Deus te usou. E se você tivesse morrido? E se você tivesse enfiado num buraco qualquer de avestruz? Deus não quer isso para a gente. Deus nos abençoa para quê? Para no momento que a gente estou aqui, Deus vai tornar a minha vida um instrumento de vida, de bênção e de graça. É para isso que Deus nos quer. Levanta. Quer um exemplo disso? Elias, que eu citei lá no começo da minha fala. Não, Senhor, eu quero morrer. Quero morrer, não adianta, ó, tá tudo ruim, está tudo bagunçado, está tudo errado. E eu estou sozinho, não, chega. Deus podia ter feito o que ele queria. Só que Deus fez diferente. Deus foi lá no ventinho suave, falou com ele, e Deus disse duas coisas extraordinárias para a Elias amedrontado na caverna. Ele disse assim, olha, primeiro, tem 7.000, você acha que você está sozinho? Tem 7.000 que não se dobraram e não estão mortos, estão lá aguardando por você. 7.000 pessoas, é muita gente. Então você tem um trabalho para fazer com eles. Segundo, você vai sair dessa caverna, você tem 2 reis para ungir, e você tem um profeta para ungir no seu lugar. Depois a gente conversa sobre esse negócio de querer morrer que você está falando. Gente, eu sou fascinado com essa história. Você quer morrer? Tudo bem, mas vamos acertar as contas primeiro aqui, depois você morre. 2 reis para ungir e um profeta para ungir, para você que quer morrer hoje. E vocês conhecem a história? O que aconteceu? Tem gente que diz assim, Elvis não morreu. Morreu sim, gente. Elias não morreu.
O cara que queria morrer, não morreu. Deus o levou aos céus. Ele nunca ia imaginar uma coisa dessa. Pois é. Você não sabe o que Deus quer fazer na sua vida? O que Ele quer, com certeza, você sabe aqui. Olhe para trás, mas olhe agora. Pronto, olhou? Viu que Deus te preservou até aqui? Ótimo. Pare de olhar para trás agora. Terceira coisa. Versículos 19 a 21. Olha só o que diz, versículos 19 a 21. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura você não está percebendo. Eis que eu porei, gente, que coisa boa. Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Terceiro destaque que eu quero fazer. Deus, através do profeta, nos chama para crermos que Deus pode e quer construir uma novidade em nossa história. Ele quer, na minha e na sua. Então, quando você estiver nesse momento, assim, agora acabou tudo. Só acaba, como é que diz? Só acaba quando termina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só acaba quando Deus disser que acabou. Não é você que diz, é Deus quem diz. Quando Ele disser, chega, então chega. Mas enquanto Ele não disser, Deus quer construir uma coisa nova na sua vida. Você pode pensar que já deu, que eu já estou cansado, que eu já estou velho, que eu estou doente, que eu estou acabado. Deus falou isso? Não. Então espera. Olha para Deus, olha para o Senhor. Olha para o que Deus está te dando na sua vida hoje. Olha o que você tem, olha o que você é, olha o que você sabe, olha o que você pode. Por que isso está desse jeito? É porque Deus quer construir uma coisa nova na sua vida. Mas essa coisa nova, ela precisa de ser crida por nós. E essa coisa nova que Deus quer fazer na nossa vida, ela começa em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que vindo à plenitude do tempo, Deus mandou Jesus. Não tem como começar uma coisa nova sem Jesus. E a Bíblia chama Jesus, por exemplo, de renovo. Isaías 11:1 diz que Jesus é um renovo. Você sabe o que é um renovo? É um broto. Lá em casa a gente tem uma flor do deserto. Mais de uma. Aí o negócio ficou... Aí o meu genro veio e foi lá, ajeitou, mudou ela de vasilha lá, ajeitou, colocou uma terrinha lá. Colocou aquele negócio lá assim. Colocou no lugar apropriado e tal. Aí de repente... Vocês precisam ver lá, está cheio de folhas novas. Está lindo demais. Eu falei, gente, como que Deus é fascinante, né? Jesus é o renovo. João 4,13 diz que Jesus é a água da vida para quem está no deserto. João também vai dizer para nós que Jesus é o pão que desceu do céu, João 6,51. E João 14,6 vai dizer que Jesus é a própria vida. Então essa coisa nova que Deus quer fazer em nós, é Jesus, Ele é essa novidade de vida para nós. E nós somos crentes, a gente precisa lembrar disso. Somos de Jesus. A sua vida foi entregue a Jesus, você foi entregue para Jesus. Então, a sua vida, ainda que tenha deserto, ela é de Jesus. E Jesus é essa novidade de vida para você e para mim. Então, Jesus quer que você entenda isso. Olha para trás, pronto. Agora esquece, olha para frente, olha para Jesus. Senhor, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer algo da minha vida, mas a minha vida está tão deserta, tão frágil, tão ruim. Jesus pode mudar tudo isso. E eu quero terminar orando com vocês, mas eu quero terminar lendo um texto lindo com vocês. Certa vez, Jesus estava falando com as multidões, e lá em Lucas 4, isso acontece, o que eu estou falando.
Jesus estava falando com as multidões, e aí Jesus parou, pegou um pergaminho e leu para as multidões. E o texto que Jesus leu para as multidões é este que eu vou ler para vocês aqui. Jesus leu para aquelas multidões que estavam ouvindo ele falar, Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3. O texto que Jesus leu diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Foi esse texto que Jesus leu para as multidões. E sabe o que é mais interessante? Que lá em Lucas capítulo 4, que eu mencionei, versículo 21, diz assim: tendo Jesus terminado de fazer essa leitura, sabe o que ele disse para todo mundo? E para nós hoje à noite? Ele leu esse texto e ele terminou dizendo assim, Lucas 4, 21. Hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. O que quer dizer isso? Eu sou esta pessoa que quer fazer uma novidade na sua vida. E a novidade está bem aí. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Gente, o Senhor quer nos abençoar demais, muito mesmo. Deus não tem prazer no nosso flagelo. Deus não tem prazer na nossa aflição, na nossa angústia. Não. Ele quer usar isso para nos edificar, para nos abençoar. Mas ainda assim nós enfrentamos essas lutas. E eu quero terminar essa palavra orando com você. Quero convidar você a orar. Como eu comecei, eu termino. Talvez você já se sentiu assim ou esteja se sentindo desse jeito. Tanta luta, tanta coisa que parece que não acaba. Que só vai espremendo, que vai pressionando. Que vai preocupando, que vai causando ansiedade. Que vai causando aflição, que vai causando descrença, desesperança. E aí a gente vai ficando sem graça, vai ficando desanimado. A gente chega a ponto de ficar tão desanimado que a gente não consegue nem cantar. Pior, a gente não consegue nem orar. Você já passou por isso? Vai orar, fulano. Dou conta não. Terrível. Mas glória a Deus que há um Deus que conhece a nossa dor, nossa aflição, nosso coração. E Ele é misericordioso. Ele é grandioso. Ele é glorioso. Eu quero orar agora com você. Apresentar os nossos desertos na presença do Senhor. Caso eles existam ou estejam existindo nesse momento. Quero convidar você, pela palavra, hoje olhou para trás, viu que Deus te ama. Te trouxe até aqui. Com tanta bênção, com tanta vida. Agora olhe para Jesus. Jesus quer fazer uma novidade na sua vida. Algo novo que você nem imagina. Ele é essa novidade de Deus para a sua vida. Então vamos colocar o nosso coração na presença de Jesus e confessar a Ele, e entregar a Ele esse deserto que porventura esteja afligindo o seu coração. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Como pastor desta igreja, eu vou fazer algo agora que eu nunca fiz, pelo menos eu não me lembro de ter feito. Mas eu senti desde de manhã de fazer isso. Sou humano como vocês, tenho as minhas lutas como vocês têm. Mas eu sou um servo de Deus
e tenho a incumbência e o privilégio de ministrar a vida dos irmãos. Mesmo com as minhas limitações, mas o Senhor me deu essa graça. Então eu quero perguntar. Nós vamos orar, você está orando aí onde você está. Mas eu como pastor, caso você não precisa dizer para mim se não quiser, e agora também não é tempo para isso. Mas se você tem aí no seu coração agora uma aflição dessa natureza, que está incomodando você hoje, essa semana, e você gostaria que a gente orasse por você, especificamente por você. Eu acho tão importante isso quando alguém ora por nós, principalmente quando alguém quer orar por nós. Eu acho importante também quando a gente pode se aproximar do altar de Deus, bem aqui, humildemente a gente dizer: Senhor, eu estou aqui com o meu deserto, com a minha aflição, com a minha dor, eu estou apresentando ao Senhor. De forma bem livre e tranquila. Se houver alguém conosco nessa noite que gostaria que o pastor orasse por você, especificamente por você, pela razão que Deus conhece, e você quiser vir aqui perto de mim, perto do altar de Deus aqui, eu convido você a fazer isso, se você quiser. Eu quero orar por você. Fechando essa palavra nesta noite, fechando esse momento nessa noite, quero orar por você, apresentar você a Jesus e dizer: Senhor, a Tua palavra nos ensinou nessa noite que o Senhor quer fazer uma novidade na nossa vida. O Senhor quer fazer uma novidade na nossa vida. Eu não sei que novidade é essa, Senhor, mas o Senhor quer fazer. Então quer fazer, Senhor. Faz isso na minha vida. Eu estou olhando para trás e vendo o quanto o Senhor já fez por mim. Mas eu não quero ficar vivendo só do passado. Eu quero que o Senhor tenha uma novidade hoje, na minha vida, para frente. Quero viver diferente. Eu quero que eu seja bênção nas Tuas mãos. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Mas nesse momento o que eu preciso é que esse deserto seja estipado da minha vida. Quero pedir ao Senhor que faça isso. Porque eu quero que haja uma coisa nova na minha vida. Se você quiser, junto com esses irmãos que estão aqui, esse é o momento para a gente poder orar. Eu tenho a honra, o privilégio, com temor e tremor, de orar por essas vidas tão preciosas e apresentá-las ao Senhor. Eu sou tão feliz de saber que Deus, Ele sabe todas as coisas, todas as coisas. Deus sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos e conhece todos os meus caminhos. Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece todas elas. Então, vamos abrir o coração para o Senhor e dizer: Senhor, olha tanto que eu tenho para precisar do Senhor, e estou apresentando ao Senhor cada uma delas. Então faz uma novidade na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar aos irmãos do louvor que cante conosco bem suavemente uma daquelas músicas que foram cantadas agora enquanto eu oro com esses irmãos aqui. Seja engrandecido Deus da minha vida. Vamos cantar. E eu quero orar com esses irmãos aqui pessoalmente, rogando a graça de Deus sobre essas vidas. Se mais alguém quiser, esse é o momento que você tem para a glória de Deus.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Ao Senhor. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede
lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh Deus, terminamos aqui dizendo: faz uma coisa nova nesses corações. Que esse deserto, ó Deus, possa florir. Que esse deserto possa produzir água, correntes mesmo. Não pequenos poços, ó Deus, mas torrentes. Que haja, ó Deus, videiras, que hajam árvores frutíferas. Que esses desertos da nossa vida, pela ação e graça do Senhor, sejam transformados em jardins para a glória do Teu nome. E que a gente possa olhar para cima e olhar para frente e dizer: eu quero viver maravilhosamente para o Senhor. Quero servir ao Senhor, porque foi para isso que o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor tem propósito na minha vida. Oh Deus, que seja este o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos chegando no final do nosso culto nessa noite, com gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos deu. Eu tenho certeza que você não veio aqui hoje por nenhum outro motivo, a não ser porque Deus falou para você vir aqui, Ele queria abençoar a sua vida. Eu estou muito abençoado, graças a Deus, graças a Deus. O Senhor tem infinitamente mais para fazer por nós. Se a gente pensa que vai até aqui, já transbordou, porque Deus é assim. Então deixa Ele transbordar na sua vida e no seu coração. Amém. Chegando ao final do nosso culto nessa noite, com alegria e gratidão, só lembrando aos irmãos dos nossos compromissos da semana. E essa semana é esta semana. Nenhuma outra semana vai ser como essa, nem antes nem depois. Os nossos avisos, então, gente, terça-feira agora, depois de amanhã, nós temos culto na casa desse casal aí, bonito esse casal. Esse casal é tão casal, mas tão, que até a roupa deles é igual. Eu achei essa foto muito jóia, gente. Por isso que eu pus, eu achei muito top, pessoal. Olha só,
Até o pequenininho está lá assim, né? Tudo a cara do pai. Eu não sei o que é isso, né? Interessante demais. Graças a Deus. Terça-feira, gente, 19h30, com muita alegria. Vamos lá na casa do Marquinhos, da Eliandra, com seus meninos, para a gente celebrar o Senhor, cultuar a Deus, cantar, né? Sabe lá o que Deus vai fazer lá, né? Mas alguma coisa nova Ele vai fazer, porque Deus faz, é desse modelo. Então, toda a igreja convidada para terça-feira lá na casa dos irmãos, tá bom? Quarta-feira, a gente tem, tá, por isso que eu falei, essa semana é essa semana. Quarta-feira a gente tem reunião com a equipe gestora do retiro, tá? Então, eu estou falando de maneira geral, mas logo amanhã eu já coloco uma mensagem especificamente para quem é pelos nomes, para a gente reunir aqui na quarta-feira, 19h30, para a gente já fechar o programa do retiro, que já começa no final de semana, tá bom? Quinta-feira, com a graça de Deus, nosso estudo bíblico, a gente está fazendo um estudo no livro de Salmos. A gente teve a introdução nesta quinta, e nessa quinta agora a gente já vai para estudando um dos Salmos, tá bom? Toda a igreja convidada. Sexta-feira, eu acho que eu pus sexta. Sexta-feira começa, com a graça de Deus, o nosso retiro. Aí eu tenho que falar do retiro, gente. Eu tive que falar assim mais enfaticamente, né, sobre isso, graças a Deus, mas nós começamos o nosso retiro na sexta-feira, já na sexta-feira, tá? Você que não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, meu irmão. Se você pensou assim, não, eu só vou lá, eu vou passar o dia lá, mas eu não vou dormir lá, eu vou voltar, não tem problema, mas você precisa fazer a sua inscrição. Porque para a gente organizar uma série de coisas, eu preciso ter na minha mão a lista, um nome bonitinho de quem estará lá. Então, faça a sua inscrição. Está lá o link, o Saulinho bota todo dia. Está aqui o link para a sua inscrição. Então, faça a sua inscrição para a gente poder fechar o nosso programa. Hoje é a data final, gente. Tá? Amanhã eu já vou ver com o Saulo. Saulo, me passa a lista, quantos são, e a gente vai trabalhar. É a mesma palavra para a igreja lá do Itaipu, que vai participar conosco. Eu falei, hoje, domingo, dia 16, é a última data, para a gente poder fechar. Eu falar isso para você não significa que você não vai poder ir lá. Claro que você pode. Só que aí você não vai ter todos os privilégios de quem se inscreveu. Por quê? Porque toda a organização, inclusive, de comida e tudo, vai ser feito. Já imaginou? Aí a gente fechou aqui, tem esse número, a gente fecha toda. Aí você aparece lá, com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada, com os vizinhos, tudo. Aí você chega lá e fala assim, nós viemos para almoçar. Eu falei, só que não. Porque a gente não vai ter. Por quê? Porque você não avisou antes. Nós estamos na roça, gente, não é na cidade. Aqui a gente corre ali e compra como dizia uma irmã na igreja, Malmitex, e a gente resolve lá, não tem jeito. Então, gente, faça a sua inscrição lá, coloca lá bonitinho o seu nome, direitinho, para a gente programar, tá bom? Então começa sexta, vai até domingo. A gente deve terminar domingo na hora do almoço lá. Almoce aí, despachar. Por quê? Porque à noite, domingo à noite, estamos aqui. Não pensa vocês que está dispensado, não. Não teremos escola bíblica dominical, porque a turma que faz aqui estará lá. Então, próximo domingo, em função do retiro, não terá escola dominical, mas nós teremos o culto à noite aqui, às 18h30, tá bom? Então, não se esqueça disso, ore por isso, coloque na presença de Deus e faça a sua inscrição. A gente quer muito ter você lá. O pastor João Marcos, nosso colega, amigo, ele será o preletor do retiro, né? Está se preparando, a gente tem orado por ele, para que ele seja instrumento de Deus na vida da nossa igreja. Amém? Ou ameia? Que bom. Graças a Deus. Com gratidão no nosso coração, né, pela sua presença, né, por a gente poder servir a Deus juntos. Deus seja louvado pela sua vida, por você estar aqui conosco. Que Deus te abençoe essa semana assim de forma grandiosa. E não deixe de participar das programações e de orar por essas programações. Eu creio que Deus vai fazer uma coisa extraordinária na sua vida essa semana. Porque Deus é Deus de coisas novas. É isso. Deus é Deus de passado, mas Ele é Deus do presente. Ele quer fazer hoje e a partir de hoje na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar.
agradecidos demais a Deus por esta noite, pela nossa vida, e vamos pegar uma semana com muita força na presença do Senhor. Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Obrigado mesmo, ó Deus, obrigado, muito obrigado, pela honra que o Senhor nos deu nessa noite de estarmos na tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo louvor, pela adoração, pela tua palavra, pelo desafio do Senhor ao nosso coração, pela manifestação do teu amor e graça sobre nós. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que veio aqui nessa noite, trazidos pelo Senhor com um propósito na tua presença. Então que o Senhor honre cada vida para a glória do nome do Senhor. Nos abençoe essa semana nas atividades que teremos. Cada uma delas, ó Pai, edifique a tua igreja, edifique as nossas vidas e glorifique o teu nome. Nós oramos entregando o nosso culto nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com cada um de nós, todo dia, cada dia, hoje e sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Música final, e aí estará encerrado o nosso culto. Não deixe de dar pelo menos uns 3 abraços antes de ir embora. Vamos cantar? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas palavras e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, por tudo e salvarei. te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Boa semana e abençoada aos irmãos. Amém.